Galera do canal, uma excelente quarta-feira para vocês. O nosso Bom Dia Gigante de hoje está entrando no ar e a gente vai falar muito do jogo de amanhã. O Vasco pega o Defensa e Justiça lá em Buenos Aires. Um jogo importantíssimo, um jogo válido pela Copa Sul-Americana. Esse assunto aí vai dominar o nosso Bom Dia Gigante de hoje. Mas também a gente vai falar muito da base do Vasco. Se o dia do Vasco ontem, manhã e tarde foi agitado por conta do coronavírus, à noite a base do Vasco aí ganhou um destaque muito legal e foi uma noite importante para a base do Vasco sim. Outros assuntos a gente também vai falar, mas primeiro, antes de qualquer coisa, o Flávio Dias tem um recadinho especial para você que tá aí do outro lado da tela. O vídeo de hoje é patrocinado por FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com, esperamos por você. Voltando um pouquinho agora, a gente abre o nosso Bom Dia Gigante falando um pouco mais da Copa Sul-Americana e como o Emerson Rocha falou ontem no nosso Avenews, para você que não viu, olha, o carro está passando aqui em cima, o Vasco deve jogar com 3 zagueiros e o Marco Júnior comentou um pouco mais sobre esse sistema que dá uma grande consistência defensiva, mas aí também precisa criar um pouco mais lá na frente, não é isso mesmo, Marco Júnior? Como mostra, eu acho que os números mostram, né, isso, que a gente vem sofrendo poucos gols. Eu nunca tinha jogado nesse esquema, mas estou me adaptando bem, fazendo ali o que o professor anda pedindo. E eu acho que a gente tem se concentrado bastante nos treinos para poder fazer aquilo que ele está pedindo. Então acho que com a gente podendo marcar da maneira que ele está pedindo, já a gente vai conseguir criar mais oportunidade, até porque nesse jogo contra o São Paulo até criamos algumas, só não aproveitamos, mas que contra esse time na Argentina a gente possa criar mais e saber escolher as jogadas certas. Ainda falando sobre essa consistência defensiva, o Marco Júnior também comentou um pouco mais sobre como isso pode prevalecer num jogo de Copa, num jogo de mata-mata. Eu nunca tinha jogado nesse esquema, mas eu vejo com bons olhos, o professor vem nos posicionando bem, nos mostrando o que ele quer. Eu acho que num jogo de Copa é mais importante ainda, até porque no jogo contra o São Paulo nós soubemos defender bem, mas em alguns momentos para finalizar não escolhemos as melhores jogadas. E num jogo de Copa a gente defendendo da maneira que defendeu o São Paulo e sabendo escolher as melhores jogadas lá na frente, a gente vai poder tirar bom proveito disso, até porque é um jogo lá e cá. E a gente trazendo um bom resultado de lá para casa, todos sabem que em casa nós somos fortes. E fazer valer a pena o que nós conquistarmos lá para em casa consolidar essa classificação. E para encerrar, o Marco Júnior comentou um pouquinho sobre como é essa virada de chave entre uma competição e outra. O Vasco agora tem que esquecer um pouco do Campeonato Brasileiro e focar na Copa Sul-Americana, não é isso? Então, acho que depois do jogo contra o São Paulo a gente já virou a chave, até porque a Sul-Americana é uma competição que a gente almeja chegar o mais longe possível, que é claro, ser campeão desde o começo do ano. Então acho que já viramos a chave. Durante o treino a gente fala isso, o Castão, os capitães do time fazem a questão de lembrar que são as oitavas de finais, que é a Sul-Americana. Então acho que a gente já virou a chave, a gente já está com a cabeça lá na Argentina e vamos fazer uma grande partida lá. E não foi só o Marco Júnior que deu entrevista falando sobre a Copa Sul-Americana não. Ontem o Germancano, como a foto tá passando na sua tela aí agora, deu uma entrevista ao Diário Olé e ele analisou um pouquinho mais o Defensa e Justiça e também aproveitou para comentar sobre o treinador dessa equipe, o Hernan Crespo. Como a entrevista foi dada ao Diário Olé em espanhol, já que é um diário argentino, a gente já traduziu a resposta do Germancano, beleza? Os times de Crespo saem jogando de trás, arriscam muito. Eu gosto do sistema porque sei que em algum momento vão perder a bola. Não há nomes fortes, mas não me fixo muito em nomes porque somos 11 contra 11 e num jogo tudo pode acontecer. Hernan me encantava, eu acompanhava como atacante, era um craque, um goleador que jogava, definia bem, técnico muito completo, deixou seu nome no River, na Europa e na seleção, será um rival complicadíssimo. E para encerrar o assunto da Copa Sul-Americana, os times que estão na chave do Vasco jogaram ontem. Teve o confronto entre Bahia e União Santa Fé da Argentina. Esse jogo realizado em Salvador, o Bahia venceu por 1-0. Então logo na semana que vem, quando tiver o jogo de volta, o Bahia pode até perder por um gol de diferença, caso marque um gol. 1-0 leva para os pênaltis e a partir de qualquer outro resultado, 2-1, 3-2, o Bahia se classifica e pega o vencedor de Vasco e Defensa e Justiça.
Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora a base é o assunto aqui no nosso Bom Dia Gigante, porque a base do Vasco continua rendendo muitos frutos, não só para o clube, mas também para a seleção brasileira. Como as fotos estão passando na sua tela agora, o lateral esquerdo Riquelme e o volante Bruno Gomes foram convocados para defender a seleção brasileira sub-20 num quadrangular preparatório para o sul-americano da categoria, que acontece no ano que vem. Esse quadrangular acontecerá entre os dias 12 e 18 de dezembro e terá as seguintes seleções: Chile, Bolívia e Peru. Os dois jogadores convocados perderão um jogo no Campeonato Brasileiro, que será contra o Fluminense, a princípio marcado para o dia 14 de dezembro, uma segunda-feira, jogo esse válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E será que ele está orgulhoso? Como está passando na sua tela agora, o treinador da equipe sub-17 do Vasco, que trabalhou com esses dois jogadores, o Celso Martins, comemorou bastante e parabenizou os atletas por essa convocação para esse quadrangular preparatório tão importante para a seleção brasileira. E falando em base, o Vasco renovou o contrato do volante Rodrigo, que hoje está no sub-20, mas era capitão da equipe sub-17 no ano passado, até o ano de 2024. A foto está passando aí na sua tela agora do Rodrigo assinando o contrato e a gente deseja muito sucesso a esse volante. E já que a gente está falando de sub-20, está falando de base, a gente tem que falar do jogo de hoje. O Vasco pega o Fluminense às 3 horas da tarde com transmissão do Maicujo. Jogo esse válido pelo Campeonato Brasileiro sub-20. O Vasco aí que vem de uma boa vitória fora de casa contra o Internacional, o clube venceu por 3-0, pega hoje o vice-líder da competição precisando vencer, até porque o Vasco aí está a 6 pontos do pelotão que se classifica aí para a próxima fase, e o Vasco com uma vitória pode se aproximar ainda mais desse grupo de equipes e ainda mais ganhar moral, né? Segunda vitória consecutiva contra o vice-líder da competição, ainda mais num clássico. Então o Vasco aí tem esse jogo importantíssimo, partida às 3 horas da tarde, jogo transmitido pelo Maicujo. Coloca o despertador e vamos prestigiar os crias da colina. E agora a gente chega com aquele bloco que eu sei que você, torcedor vascaíno, se amarra muito, aquele bloco de notícias rápidas, notícias diretas, para você ficar bem informado sobre o nosso Vascão rapidinho. Então vamos lá, a primeira notícia é sobre o Thales Magno. O Thales Magno está infectado pela Covid-19, assim como os outros jogadores e também a comissão técnica do Vasco. O Emerson Rocha explicou um pouquinho mais essa situação ontem no Avenews. Para você que não viu, termina o nosso Bom Dia Gigante, vai lá, assiste o Avenews de ontem, que o Emerson Rocha elucidou toda essa questão e ainda deu muitas notícias. O Avenews de ontem estava recheado. Mas voltando a falar aqui no nosso Thales Magno, o vídeo tá passando na sua tela agora, é dos stories do jogador, e ele mostrou que mesmo de quarentena vem treinando para quando puder voltar a treinar com o grupo, já voltar forte, não perder tanto fisicamente nesse momento que ele teve que ficar isolado. E a segunda notícia desse nosso bloco de hoje é um estudo que a empresa Pluri Consultoria, como a foto está passando na sua tela agora, fez, analisando as despesas acumuladas entre os anos de 2010 e 2019. É uma boa notícia para o Vasco, porque a gente pode perceber que o Vasco é só o 12º clube nessa lista, atrás de todos os rivais cariocas, ou seja, o Vasco foi o clube aí que menos acumulou despesas durante todos esses anos no Rio de Janeiro. E é isso aí, galera, o nosso Bom Dia Gigante de hoje vai ficando por aqui, mas antes, não esqueça de fazer aquilo, olha, que é muito importante para o canal. Deixa o seu like, pois você deixando o seu like ajuda aí esse vídeo a ser recomendado para mais vascaínos e mais vascaínos ficarão bem informados. Então, olha, deixa o seu like, é de graça, não custa nada. Não custa nada também você se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. E quando você ativa o sininho, você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nada que a gente coloca aqui no canal. Então, para ficar bem informado, inscreva-se e ativa o sininho, pois ajuda bastante a gente. Pra também, olha, você ficar bem informado e curtir uma resenha muito legal, você vai lá no canal AV+, e eu já vou te deixar na cara do gol. Vai ter um card passando aqui em cima agora, do nosso quadro Acorda Vascaíno. Ele acontece de segunda a sexta-feira, todo dia às 5 horas da manhã. Ele já vem trazendo uns spoilerzinhos do Bom Dia Gigante, vem trazendo também o rescaldo do Avenews da noite anterior, então vale a pena você conferir o nosso Acorda Vascaíno lá no AV+, o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. É muito mais resenha, muito mais conteúdo, muito mais atenção vascaínos pra vocês. E pra encerrar de vez, curta nossas redes sociais, a gente está no @vascaínos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. A gente sempre dá muita notícia por lá também, inclusive Ricardo Sapinto com Covid, em primeira mão você soube aonde? Lá no Twitter do AV.
zagueiro Jadson com Covid, um Jadson soube em primeira mão lá no Twitter do AV. Então, olha, curta nossas redes sociais, pois você sempre fica atualizado e bem informado em primeira mão. Valeu, galera, um forte abraço pra vocês, uma excelente quarta-feira e mais tarde, a partir das 10h30 da noite, o nosso Emerson Rocha volta com a AV News. Valeu, excelente quarta-feira, cuidem-se todos, forte abraço, tchau, tchau!